dos becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Paracatu realiza a 5ª Semana da Cultura Cristã. Café com Feminismo debate os avanços da Lei Maria da Penha e a importância da conscientização. O comércio de Paracatu espera crescimento nas vendas para o Dia dos Pais. Cientistas e pesquisadores ficam em alerta com relação às bruscas mudanças climáticas observadas nos últimos dias em todo o mundo. Rede Estadual de Ensino abre vagas para cursos técnicos em diversas áreas. Vestibular Cidadão ajuda estudantes a se prepararem para o Enem. E ainda, veja os gols dos jogos dos times brasileiros dessa terça-feira. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018. O lote também contempla restituições de quem caiu na malha fina entre 2008 e 2017. A consulta poderá ser feita por telefone e pela internet.
De acordo com a Receita Federal, o crédito bancário dos 2.852.737 contribuintes elegíveis no terceiro lote de restituições será concedido no dia 15 de agosto. Ao todo, serão 3 bilhões e 600 milhões de reais, dos quais 342 milhões de reais referem-se ao montante destinado a contribuintes com prioridade, incluindo 5.493 contribuintes idosos acima de 80 anos, 43.345 idosos com idade entre 60 e 79 anos, 7.913 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e outros 77.492 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. A consulta ao lote do imposto de renda poderá ser feita por telefone via o Receitafone 146 ou pelo site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. A consulta online permite visualizar o extrato da declaração e checar inconsistências de dados identificadas pelo servidor. Nesse caso, o contribuinte pode fazer uma autorregularização mediante a entrega de declaração retificadora. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Caso não seja feito o resgate, o contribuinte deverá requerer o crédito pela internet por meio do formulário eletrônico, pedido de pagamento de restituição ou diretamente no ECAC, no Serviço Extrato do Procedimento da Declaração. E com dados enviados das secretarias estaduais, o Ministério da Saúde informou hoje que foram confirmados 1.069 casos de sarampo este ano. 788 casos no Amazonas e 281 casos em Roraima. Também foram confirmadas 5 mortes, sendo 3 pessoas estrangeiras e um brasileiro. 4 mortes ocorreram em Roraima e 1 no estado do Amazonas. Os dados foram contabilizados até o dia 6 de agosto. São 6 casos a mais em relação à atualização do dia 1º, quando 1.053 infecções haviam sido confirmadas. Em resposta aos surtos, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de vacinação que vai até o dia 31 de agosto. Crianças entre 1 e 5 anos de idade receberão a vacina independente se já tomaram o imunizante anteriormente. A vacina é a única forma efetiva de proteção contra o sarampo, diz o Ministério da Saúde, que tem contágio fácil e similar ao da gripe. Os surtos acontecem como resultado de uma confluência entre brasileiros que não tomaram a vacina e a importação de casos da Venezuela. Segundo o Ministério da Saúde, o genotipo do vírus que circula pelo Brasil, o D8, é o mesmo que circula na Venezuela. Em 2017, dados preliminares apontaram que a cobertura vacinal do Brasil contra o sarampo foi de 85,2% na primeira dose, tríplice viral, e de 69,9% na segunda dose, tetraviral. Desde 1999, o Brasil não registrava número tão alto de casos confirmados em um único ano. Na época, foram 908 casos de sarampo no país. O último surto de sarampo do Brasil foi registrado entre 2013 e 2015. Nesse período, 1.310 casos da doença foram registrados. Pois é, a vacinação ajuda a prevenir doenças graves, mas muitos adultos desconhecem que existe um calendário próprio para eles e acabam não colocando as vacinas em dia. Segundo a estimativa do Ministério da Saúde, até 3 milhões de mortes são evitadas por vacinas todos os anos. A vacinação é uma grande aliada da nossa saúde porque ajuda a prevenir doenças graves. Existem vacinas para crianças, adolescentes, adultos e idosos. O conselho do médico Drauzio Varela parece simples, né? Mas será que os brasileiros, especialmente os adultos, estão em dia com as vacinas? Não que eu me recorde. Eu acho que sim. Eu acho que a última vacina que eu tomei foi quando eu engravidei. E olha só, quem também esqueceu de se prevenir. E eu olhava a cara dos médicos que me visitavam, que eram todos amigos e tal, e via que eles estavam mais preocupados do que eu ainda. E eu achei assim que tecnicamente eu ia morrer pelo agravamento rápido das provas de função hepática. E no sábado a minha mulher entra no quarto e fala: puxa, graças a Deus descobriram o diagnóstico que você tem. Febre amarela. Eu fiquei passado na hora, porque
Eu tinha visto um caso de febre amarela quando eu era estudante e o doente tinha morrido. E aí me lembrei que eu não tinha tomado a vacina. Eu tinha me vacinado contra a febre amarela mais de 20 anos antes. Quando tinha 18 anos, Pedro descobriu as consequências de não ter tomado uma vacina. Estava vomitando, muita febre. Quando minha cunhada chegou no meu quarto e me viu com as manchas roxas nos braços e na perna, ela sabia exatamente do que se tratava, a meningococcemia. Primeiramente, eles me falaram que ia tentar salvar os joelhos e os cotovelos. A amputação já era necessária e a ordem ali era amputar o máximo abaixo possível, ou seja, o mais próximo das extremidades. Só que a infecção foi tão grave e foi tão rápida que tiveram que cortar as duas pernas acima dos joelhos e os dois braços acima dos cotovelos. Não sei dizer exatamente por que eu não fui vacinado. Eu sei que naquela época as pessoas tinham menos informações sobre o que era a meningite meningocócica, né? E ao mesmo tempo alguns sorotipos não estavam disponíveis. Ainda existe muita cultura de que vacina é coisa de criança, né? Todo mundo está familiarizado com a vacinação infantil, mas a maioria das pessoas adultas hoje desconhece que existe um calendário próprio para eles e que eles deveriam estar sendo protegidos de doenças imunopreveníveis, né, e que não vão por desconhecimento e falta de recomendação dos médicos também. Até 3 milhões de mortes são evitadas pela vacinação todos os anos. A estimativa é da Organização Mundial da Saúde. Adulto tem que ter seu calendário de vacinação completo, adulto precisa se vacinar para se proteger e ter uma boa saúde. Se eles perderam a caderneta, não sabem que vacinas tomaram, lembrar qual foi o posto de vacinação que foi feita essa vacinação e ir lá para pegar uma segunda via do seu histórico de vacinação. Se por acaso isso não for possível, aí sim, ele vai ter que ser revacinado porque não há comprovação de que ele tenha tomado a vacina que ele precisa. Dos 20 aos 59 anos, são 5 vacinas no calendário contra a hepatite B, febre amarela e a tríplice viral, que previne sarampo, cachumba e rubéola. A dupla adulto contra difteria e tétano. E a pneumocócica 23 valente, que previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças. Vanessa levou o filho para vacinar e aproveitou a oportunidade para conferir a própria caderneta. O documento já amarelado, a maquiadora tem desde bebê. Todas as vacinações, desde 83, né? Que eu sou do final de 82, aí tem tudo aqui. Minha mãe me entregou esse cartão tem uns 2 anos, eu acho. Eu nem sabia que ela tinha. Aí eu fui vacinando depois de adulta e foram me dando esses cartõezinhos separados. Agora eu vou ver se eu consigo passar tudo pro meu cartão, para ficar tudo em dia. Quem também não deixa atrasar as vacinas é o Nil. A vacina, se é uma coisa que é estudada pela medicina e recomendado, só ignorante é que não toma. Porque se é para o bem de todo mundo, por que você não vai tomar? E o senhor tem uma cadernetinha em casa com as datas certinhas? Completamente, todas as vacinas, febre amarela, tudo quanto é. E a Polícia Federal terminou o inquérito da queda do avião que matou o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e descartou a ocorrência de crime no acidente. No inquérito apresentado à família de Eduardo Campos e dos pilotos do avião, a Polícia Federal lista 4 causas possíveis para a queda do jato executivo após uma tentativa mal-sucedida de pouso em Santos, no litoral paulista, em agosto de 2014. Segundo a Polícia Federal, o acidente pode ter acontecido por colisão com pássaro, desorientação espacial dos pilotos, falha mecânica eventual ou travamento dos comandos de voo, impossibilitando o controle da aeronave. A Polícia Federal disse que não encontrou indícios de crime e, por isso, recomendou o arquivamento do inquérito. Também informou que a investigação policial não confronta o relatório apresentado pela Aeronáutica no ano passado. O relatório do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, apontou como uma das causas do acidente a falta de capacitação dos pilotos para o modelo da aeronave usada por Eduardo Campos na campanha presidencial. O avião se chocou em alta velocidade contra o solo, num bairro da cidade, após uma tentativa frustrada de pouso com baixa visibilidade devido ao mau tempo. E as campanhas eleitorais começam na próxima semana e vão mudar o rádio, a TV e as redes sociais.
mas o que pode ser feito e o que não pode. O que mudou desde a eleição de 2016? As respostas estão na reportagem a seguir. Para a campanha deste ano, as redes sociais prometem ser uma fonte de informação. Que é o que está mais fácil, mas é o que eu não vejo televisão quase, vejo só, fico no celular o dia inteiro. E na internet você consegue pesquisar muito mais sobre o candidato. Eu pretendo acompanhar mais em discussões pela televisão e pelo rádio. A campanha eleitoral começa dia 16 de agosto. No dia 31, TVs e rádios passam a transmitir o horário eleitoral gratuito, que segue até o dia 4 de outubro, 3 dias antes da eleição. Neste ano, as campanhas não poderão mais ser financiadas pela iniciativa privada. As doações, limitadas, devem ser feitas em sites de candidatos registrados pela Justiça Eleitoral. A internet também pode receber propaganda, exceto de banners, o que inclui e-mails, desde que o eleitor esteja cadastrado, e é obrigatória a opção de cancelamento. Também estão liberados os adesivos em carros e imóveis particulares, usar bandeiras em vias públicas, desde que não atrapalhem os pedestres, o uso de carros de som, tudo claro, respeitando as regras eleitorais. Não pode pintar muros, nem os particulares, usar cavaletes em vias públicas ou jogar santinhos nas ruas, nem no dia da eleição. Estão proibidos também os brindes como camisetas, chaveiros e bonés. Uma das novidades nesse período eleitoral é o tempo. Se antes as campanhas duravam cerca de 3 meses, agora não passam de 52 dias. Um dos motivos é o custo. Sem o financiamento de empresas, os gastos prometem ser bem menores. E também a novidade são os gastos das campanhas. Tem que ser feito gasto de campanha pelos partidos de 30% também para as candidaturas femininas, para não serem candidaturas fantoches. No primeiro dia de esforço concentrado após o recesso de meio de ano, a Câmara dos Deputados aprovou as medidas provisórias negociadas pelo governo para pôr fim à greve dos caminhoneiros. A votação das duas medidas provisórias aconteceu no final da noite desta terça-feira. A primeira determina à Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que contrate no mínimo 30% dos fretes para transporte de grãos com cooperativas e associações de caminhoneiros autônomos. A outra medida provisória isenta do pagamento de pedágio em todo o país o eixo suspenso de caminhões vazios. Além dessas duas MPs relacionadas à greve dos caminhoneiros, os deputados aprovaram também outra que autoriza o pagamento de jornada extra para policiais rodoviários federais que trabalharem no período de folga. As 3 MPs devem seguir hoje para a votação no Senado. Essa semana é a primeira das 3 em que estão marcadas votações antes das eleições de outubro. Nas outras semanas, os parlamentares ficam liberados para se dedicarem às campanhas em seus estados. E o Senado aprovou um projeto de lei que torna o crime de importunação sexual e a divulgação de cenas de estupro. O texto aprovado nesta terça-feira promove mudanças no Código Penal e agora segue para a sanção presidencial. O projeto é da senadora Vanessa Graziotin e foi incorporado a outros projetos do mesmo tema de autoria dos senadores Marta Suplicy e Humberto Costa. A importunação sexual é a prática de ato libidinoso na presença de alguém sem que essa pessoa dê consentimento. Um exemplo são os casos de homens que ejacularam em mulheres no transporte coletivo. Se o texto for sancionado, esses atos se tornarão crime com penas de 1 a 5 anos de prisão. Também virá crime a divulgação de cena de estupro ou de imagens de sexo sem consentimento. A punição será de 1 a 5 anos de prisão. O projeto também prevê o aumento de penas nos casos de estupro. Ficará maior nos estupros cometidos em local público e transporte público ou se ocorrer à noite em lugar ermo com emprego de arma. O texto também amplia o tempo de prisão para quem participa de estupro coletivo. Hoje, o crime de estupro gera pena de 6 a 10 anos de prisão. E um decreto presidencial de fevereiro vem causando polêmica. Ele cria uma forma alternativa de renda para as entidades patronais do sistema agrícola. O dinheiro passa a sair do Sistema S, criado nos anos 40 para a formação e qualificação de trabalhadores. Sistema S é um termo que define uma série de organizações voltadas para a formação, qualificação e lazer do trabalhador, e reúnem entidades como os Senais, Sescs, SESIs e Senacs. O chamado Sistema S é um grande complexo constituído a partir da década de 1940, ainda no governo
do presidente Getúlio Vargas, cujo objetivo era preparar, qualificar a mão de obra para poder atender às demandas que vinham do setor produtivo, seja na indústria, no comércio, nos serviços e também na agropecuária. O dinheiro para bancar essa estrutura é arrecadado compulsoriamente por empresas, que pagam um valor sobre a folha de pagamento. Só em 2016, a Receita Federal repassou 16 bilhões para o Sistema S. Para se ter uma ideia, esse valor equivale a mais ou menos metade do orçamento do Bolsa Família de 2017. O decreto federal publicado em fevereiro repassa parte desse dinheiro para financiar o Imposto Patronal Agrícola. A polêmica é que o acerto foi feito entre entidades empresariais e o governo federal após a aprovação da reforma trabalhista, que acabou com o imposto sindical. No momento em que se extingue a contribuição sindical, tanto de trabalhadores quanto de empregadores, se mantém para os empregadores, as entidades patronais, uma fonte de sobrevivência. Então, os sindicatos e trabalhadores estão sofrendo uma penúria de recursos, há um processo, inclusive, de encolhimento dos sindicatos dos trabalhadores, enquanto que os sindicatos patronais, que também perderam esse recurso obrigatório, podem, de certa forma, serem sustentados com base nos recursos advindos do Sistema S. Com o decreto, o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, é obrigado a passar 5% do seu orçamento para a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Essa fonte de recursos já existe em outros setores. A CNI, a CNC e mais recentemente a CNA passaram a ter essa prerrogativa de receber recursos do Sistema S como remuneração pelo fato de as entidades patronais administrarem esse sistema. E esses recursos do sistema, que são arrecadados de toda a sociedade por intermédio da folha ou do faturamento, no caso do Senar, devem se destinar prioritariamente, ou melhor, exclusivamente, para a formação e qualificação dos trabalhadores que pertencem a esse sistema, e não para financiar entidades sindicais, patronais, como tem ocorrido nos últimos anos. O estudante francês foi resgatado da Serra dos Órgãos do Rio de Janeiro depois de ficar perdido por 5 dias. Ele passou a noite em um abrigo na mata depois que os bombeiros o encontraram em uma região de difícil acesso chamada de Vale da Morte. Marc Meslan foi encontrado ontem à tarde, mas o resgate dele demorou 7 horas. Ele estava num local de difícil acesso e com temperaturas próximas de 0 grau. Segundo os bombeiros, ele estava ferido depois de uma queda, mas conseguia andar. O francês, de 22 anos, é estudante de veterinária e está no Brasil para fazer um estágio. Ele entrou no Parque Nacional da Serra dos Órgãos na quarta-feira passada para fazer sozinho a trilha entre Petrópolis e Teresópolis. Na sexta-feira, ele ligou para o 190, dizendo que estava perdido. Desde então, o Corpo de Bombeiros e o Instituto Chico Mendes começaram as buscas. Uma equipe de 80 pessoas se dividiu em várias trilhas numa área de 300 quilômetros quadrados. O estudante e a equipe de resgate passaram a noite num abrigo na serra. A trilha até a entrada do parque deve durar 6 horas. Segundo o consulado da França, os pais do jovem devem chegar hoje ao Rio de Janeiro. Um ativista da oposição na Venezuela assumiu a autoria do atentado contra o presidente Nicolás Maduro no último sábado. Outros suspeitos estão presos. Autoridades venezuelanas prenderam 6 pessoas suspeitas de participação no ataque que deixou 7 militares feridos em Caracas no último sábado. Entre os detidos está o deputado Juan Requesens, um dos principais opositores do governo. Ele foi preso junto com a irmã Rafaela Requesens, uma líder estudantil, apesar de ter imunidade parlamentar. Outro ativista venezuelano, Salvatore Lucchesi, assumiu a autoria do atentado. Em entrevista à agência Reuters, ele afirmou que orquestrou a ação junto com uma associação de militantes, ativistas e ex-oficiais, conhecida na Venezuela como a Resistência. Lucchesi afirmou que o ataque foi parte de um esforço contínuo e armado contra Maduro, mas ele se negou a descrever que papel desempenhava na operação ou identificar outros envolvidos, citando a proteção de suas identidades. Lucchesi disse que possuíam um objetivo e, no momento, não foram capazes de materializá-lo 100%. E daqui a pouco, cientistas e pesquisadores ficam em alerta com relação às bruscas mudanças climáticas observadas nos últimos dias em todo o mundo. Aumento da expectativa de vida e a necessidade de complementar a renda da aposentadoria faz muitos brasileiros voltarem ao mercado de trabalho.
E ainda, comércio de Paracatu espera crescimento nas vendas para o Dia dos Pais. Nós voltamos já. Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria. Tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas, Centro, 3671-7371. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359, Centro, 3671-3809. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305, Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Móveis de qualidade e bom gosto você encontra na Criativa Móveis, Avenida Deputado Quintino Vargas, Centro, 3671-2710. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Fundação Casa de Cultura. 25 anos fazendo história. A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato, o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba. Tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.